Olá, querido, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Augusto Monteiro, pastor da Igreja Ministério Evangelístico Vidas Investidas em Vidas, aqui em Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Eu queria compartilhar com vocês sobre o tema de não basta somente boa vontade ou boa intenção. Você precisa de muito mais que isso. A Bíblia relata para a gente um episódio que aconteceu com o rei Davi. Porque Davi, a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Davi amava demais a Deus. E ele pensou, poxa, eu moro no palácio, eu tenho todo o conforto, e a arca de Deus está num lugar longe. Então Davi colocou dentro do coração dele a ideia de trazer a arca para Jerusalém. Ele estava muito bem intencionado. Davi planejou tudo da melhor maneira, escolheu os melhores materiais, escolheu tudo que havia de bom. O coração dele estava totalmente focado nisso, porque na cabeça dele, ele queria agradar a Deus. E aí chegou o dia, e aí veio aquela comitiva, e a arca veio num carro de boi, veio pelo meio do caminho. Num determinado lugar, um dos bois tropeçou, e a arca ia cair no chão, e um rapaz chamado Uzá, até por reflexo, esticou a mão e tocou na arca. E a Bíblia diz que Uzá morreu na hora. E por que ele morreu? Porque ninguém poderia tocar na arca, que representava a presença de Deus. Veja, Davi teve toda a boa intenção do mundo, mas adiantou alguma coisa? A culpa maior não era de Uzá. Uzá fez pelo reflexo, ele era só mais um. Eu penso que Davi, ele deveria ter planejado melhor, ou estudado melhor o que dizia lá na lei, e ele saberia claramente que a arca não poderia vir em cima de um carro de boi. A ordem é que a arca deveria andar sempre sobre os ombros de pessoas, de homens. Davi teve boa intenção? Teve. Mas olha o que aconteceu. Um homem inocente morreu. E às vezes a pessoa fala assim, eu fiz de boa intenção. Nós precisamos de mais do que boa intenção, querido. Não adianta você fazer uma coisa na igreja só porque você está de boa intenção. Você tem que fazer as coisas como elas têm que ser feitas. Se você é um ministro do Evangelho, você tem que ministrar como tem que ser feito segundo a palavra de Deus. Se você é um diácono, seja qual o cargo que você tem na igreja, não é só a sua boa intenção. Você tem que fazer as coisas de acordo com aquilo que foi planejado, de acordo com aquilo das pessoas que estão acima de você planejaram. Boa vontade é bom, mas não é suficiente. E é o que as pessoas mais fazem. Pastor, eu tive boa intenção. Você chega no trabalho e diz, não, eu estava fazendo, mas tive boa intenção. Mais do que boa intenção, você precisa fazer as coisas da maneira que tem que ser. Eu não estou aqui para dizer que boa intenção não é importante. Não é isso que eu estou falando. E não é isso que eu quero que você pense. Mas você tem que ir além da boa intenção. Você tem que fazer as coisas da maneira que é determinada. Você tem que servir a Deus da maneira que a Bíblia ensina você a servir a Deus. Você quer ter um namoro, você tem que ter um namoro de acordo com a Bíblia ensina. O casamento, você tem que ter. Tudo que você for fazer na vida, você tem que tomar como parâmetro aquilo que Deus recomenda para nós. Há muita gente com muita boa intenção, mas não estão fazendo as coisas erradas. Desculpe, não estão fazendo as coisas certas, como elas devem ser. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês.